O ex-presidente Lula, em uma entrevista a uma rádio de Pernambuco, acusou o juiz Sérgio Moro de vazar informações à imprensa. O Sérgio Moro tem uma teoria equivocada. Ele construiu, junto com a Globo, junto com a imprensa brasileira, a ideia de que não é possível condenar ninguém se não tiver imprensa em cima do cara todo santo dia. Isso é, sabe, a teoria que está na cabeça dele. Então eles vazam propositadamente as notícias, vazam para o jornalista antes de vazar para os advogados, vazam todo santo dia. Você pode ver, toda quinta-feira tem uma manchete anunciada, ou pelo juiz, vaza, mas ninguém vaza, ninguém sabe quem vazou. Bom, essa entrevista foi veiculada agora há pouco. O ex-presidente Lula também fez ataques aos meninos de Curitiba. Não posso admitir que meia dúzia de meninos, sabe, que tiraram um diploma de direito, fizeram um concurso, passaram, sabe, se sintam superiores a um homem que tem 71 anos de idade e tem 49 de vida política desse país. Pois é, o ex-presidente Lula, professor Vila, já está de volta aqui a São Paulo e ele participa de campanhas políticas do PT aqui na capital. Acho que são duas questões. Primeiro, em relação ao Lula, o criminoso. Se o país fosse sério, se muitos que falam em prisão, direitos, etc., tivessem combatendo o projeto criminoso de poder que desde 1º de janeiro tomou o Brasil, tudo estaria diferente e tal. Mas tem muita gente que silenciou e muita gente colaborou, porque a corrupção, não pense que é só o corrupto e o corruptor, a corrupção é uma indústria que favorece a muita gente, Eu já denunciei quem faz parte dessa indústria e tal. Tem gente milionário dentro dessa indústria. Agora, o importante, que é para destacar em relação à questão dita agora nessa entrevista, ele reafirma o que disse ontem em Natal. Ele está fazendo um périplo ali pela região. Em Natal, ontem, ele disse que podia ter pessoas igual a ele honestas, mas mais honestas que ele não. E citou nominalmente o juiz Sérgio Moro, falou do Ministério Público, voltou a usar a expressão meninos, e falou da Polícia Federal. Ou seja, o que está sendo dito aí, ele está com uma atuação de confronto. Se vocês ouviram uma ligação que circula na internet, que eu recebi há 2 dias, de um senador, do PT, ele justamente estava propondo que ele assumisse essa posição. Eu não vou me referir ao senador, porque não sei a origem desse áudio, mas já foi ouvido por algumas pessoas, E nesse áudio ele propunha esse tipo de confronto. E Lula partiu para o confronto. Note que a história da jararaca, quando houve a condução coercitiva, ele disse que era uma jararaca. A posteriori, agora, questão de uma semana atrás, ele já disse uma outra coisa, o Lula. Ele chorou, vocês lembram. Então, agora ele voltou ao confronto, Lula coloca em risco a paz pública, ameaça às instituições. Então, quando ele diz, olha a coisa que ele falou, e eu não vejo nenhum advogado falando nada sobre isso, nenhum comentarista nessa hora, ele diz, a minha... Advogado não, tô falando, não, o advogado fala aqui, ó, eu tô aqui com o jornal aqui, eu tô vendo aqui, tá dizendo aqui, um deles aqui tá fazendo um ataque, um defensor de um corrupto, porque a pergunta é, quem defende corrupto recebe honorários de corrupto? O que é? Isso eu já disse várias vezes, é uma questão central. Na sua opinião é o quê? É também corrupto? Não, eu queria saber, a minha pergunta, eu ponho, como diz no Cronista Esportivo... Ou tem que defender corrupto de graça? Não, tem a Defensoria Pública, tem muita gente bilionário no Brasil. Mas o Lula diz assim que tem uma teoria, ele não sabe o que é teoria, o Lula. Ele diz que tem uma teoria, ele usou a expressão teoria, o Lula. Diz que a teoria é que o Sérgio Moro, a Globo e a imprensa, essas expressões literais do nosso querido Lula, tem uma conspiração. E os meninos, a expressão que ele usou, já é o 3º dia consecutivo que ele usa a expressão meninos, desqualificando os procuradores do Ministério Público Federal. Ele diz, meia dúzia de meninos, tá colocando em risco aí a democracia no Brasil. É o que o Lula está dizendo. Então, perceba o seguinte, esse é o momento do embate. Isso não cria tensão social. É igual aquela história, lembra que falavam que era perigoso falar impeachment? Vocês se recordam? Que era perigoso falar impeachment? Isso eu estou dizendo meses atrás, porque ia ter uma convulsão social no Brasil. Era aqueles que não queriam enfrentar o criminoso. Teve convulsão social? Não teve nada. O que teve foi impeachment. Então o Lula está
morrendo de medo de quê? De ser preso. E ele sabe que envolve a sua esposa e os seus 2 filhos, né? Ele sabe muito bem. A questão, portanto, e tudo que envolve o Lula, ele continua solto porque, evidentemente, há um certo receio desse enfrentamento. Alguns diziam, eu conversei com algumas pessoas, falaram assim, mas internacionalmente ainda ele tem prestígio. Depois de tudo que nós vimos, eu duvido que internacionalmente ele tem prestígio. E alguém deve ser preso ou não, independente do prestígio. A República é igual para todos, a lei é igual para todos. Com relação ao seu Eike Batista, que foi a primeira parte da matéria, pense o seguinte, tem coisa aí. Quando ele fala que em 2012 ele deu esse dinheiro para pagar dívidas de 2010 da campanha do PT, isso daí não bate. E não bate por quê? Eu estou dizendo isso porque outras coisas eu disse aqui acabaram acontecendo. Não bate por quê? 2010 foi a campanha mais rica da história. Foi irrigada pelo Petrolão. Não faltou dinheiro para a campanha. Para 2010. Agora, 2012 tinha o quê? Eleição municipal. Questão é outra. Eleição municipal. Pergunta onde João Santana recebeu o dinheiro de pagamento da eleição municipal de 2012. Em Angola. Né? Nós já falamos aqui. Então, esse daqui não está explicado. Ou é para a campanha municipal de 2012, ou é para o bolso do pessoal que pegava. Tá, né? Eles embolsavam tudo. Essa história que é para pagar a dívida de 2010 não se sustenta. Agora, ele tem agenda, foi mostrada a agenda, é publicizada na internet, né, do encontro com o ministro, tem os dados. Ninguém aceita delação premiada se não está devidamente sustentada, nem em documentos, etc. tal. Vamos aguardar. Não vai atingir Eike Batista? Vai atingir Eike Batista, sim. Aguardem, claro que vai. Eu sugeri até para vocês lerem o Tudo ou Nada da Malu Gaspar, que é uma história do Eike Batista, e mostra como esse império foi construído no século XXI. Ele já tinha fracassado no final do século XX, né? Então ali você vê todos os meandros políticos, tal. O papel do BNDES é central. Então, para finalizar, 2 coisas. Em relação ao Eike, tem tudo, eu duvido que não foi para pagar 2010, aí ele foi pedido dinheiro para ele em 2012, tem a ver ou com a campanha municipal ou para enriquecimento de petistas. 2, o BNDES até agora não explicou seus negócios e os fundos de pensão com o Eike Batista, fundos de pensão de bancos e empresas oficiais. Precisa explicar, e cabe ao novo governo, nesse caso, fazer isso. Com relação ao Lula, é a tática do enfrentamento. Com o Lula, nunca se deu um passo atrás. Lula é marginal, é cafajeste. Com pessoas como Lula, você tem de sempre dar o passo à frente, e nunca ter medo. É graças aos que não tiveram medo e aos milhões que foram às ruas que nós vemos uma nova situação política. Se fosse esperar a 2018, como a oposição, por exemplo, falava, e outros, nada teria acontecido. É que quando você tem uma nova situação política, há uma tentativa de reescrever o passado recente. Né? E é engraçado, aí todos eram valentes no passado recente. É aquela história, todo mundo era a favor da Revolução Francesa antes do 14 de julho, só que antes de tomar a Bastilha, quem é que fez a Revolução? Então, a questão toda é o seguinte, prestar muita atenção nessa narrativa do presente. Nós estamos decidindo a sorte do Brasil. O primeiro passo foi o impeachment da Dilma, não acabou a luta continua. E parte dela vai se concluir, parte dessa luta, com a prisão do Lula. É condição sine qua non para dizer que existe democracia no Brasil, a prisão dele. E vai encontrar muitos opositores, que tem muita gente milionária também com a corrupção. Não só os petistas e não só os empresários. Tem outras pessoas bilionárias. Tem um deles, por exemplo, que tem 2 jatinhos, 4 carros blindados estrangeiros tal, defendendo o corrupto.